Sousa, o Gonçalo Monteiro, o José Nunes e o Rafael Soares. Muito boa tarde. Pedro, começo por ti. Como é que interpretas estas declarações? Dizer que Martínez nunca foi opção, Pedro Proença está a justificar a mudança de selecionador ou Não. está aqui a demarcar-se politicamente de uma decisão que não foi sua? Está a dizer a verdade? Agora está a dizer completamente a verdade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não sei se vou fugir um bocadinho ao guião. Já lá vou a isto do Pedro Proença, do que disse esta manhã e como disse, porque eu acho que há aqui matéria que deve ser analisada, embora isto seja uma carta fechada, porque Martínez já saiu. Pedro Proença disse a verdade hoje de manhã, insisto, não era, e estava no seu direito. Como anteontem, no final do jogo, o selecionador disse que Pedro Proença, disse mais do que uma vez, duas ou três, Pedro Proença tem direito a escolher o seu selecionador. O que Pedro Proença não teve foi coragem há um ano, ou a seguir ao play-off com a Dinamarca, e eu compreendo que ele entrou em funções e já, acho que já estavam pré-convocados os jogadores para o play-off com os quartos de final com a Dinamarca, mas depois, muito menos a seguir à vitória na Liga das Nações, para o despedir, porque estava mais do que legitimado para o fazer. Mas como estava em cima de uma vitória, ele no dia a seguir, numa cerimónia que houve na cidade do futebol, Pedro Proença disse que há uma pessoa a quem devemos dedicar este triunfo. Essa pessoa é Roberto Martínez. E, portanto, Pedro Proença hoje disse a verdade, que este nunca foi o seu treinador e está tudo certo, está mais do que legitimado para isso. Agora acrescentar algumas coisas. O senhor Roberto Martínez tinha um contrato que era... Ele começou em janeiro de 2023 até ao último jogo. Tinha várias particularidades o contrato. Ele não chegava a ganhar 4 milhões, acho que 3 milhões e meio, 3 milhões e 600 brutos por ano, nestes últimos 2 anos, e podia sair por 50%. Nunca ninguém disse isto, portanto estamos a dar uma notícia. O Roberto Martínez podia ter saído por 50%. A cláusula era recíproca, isto é, se o Martínez quisesse sair, também teria que indemnizar a Federação em 50% do remanescente do contrato. Isto nunca foi dito, mas acho que tem que ser dito. Ele nunca foi o treinador de Pedro Proença e repito, está tudo certo, ele hoje falou a verdade. Mas também nos devia ter explicado porque é que então não o mandou embora e porque é que disse aquilo no final da Liga das Nações do ano passado. Esse é um ponto. Insisto, Roberto Martínez tinha uma cláusula em que podia sair, ele andava à volta de 1,5 milhão, era o remanescente do contrato. E, portanto, não era por aí que a Federação ia à falência. Se as suas convicções são, na altura, como eram agora, ou como são agora, é evidente que podia ter tomado essa decisão. Por falar em convicções, Jorge Jesus já é o selecionador de Portugal. Eu creio que a Federação se prepara... Isso é seguro? Eu creio que a Federação se prepara para anunciar sexta-feira. Sexta-feira é uma data mais importante, se calhar, da história do futebol português. Nós não nos lembramos, mas faz 10 anos Portugal conquistou o Campeonato da Europa em França. Sexta-feira, dia 10 de julho, neste caso. A informação que tenho é que se prepara para apresentá-lo na sexta-feira. Vamos lá ver se confirma. Mas mais, Jorge Jesus convidou Pep para o seu adjunto. E tudo indica que será um dos adjuntos de Jorge Jesus. Aquela notícia que saiu ontem em França, não sei plantada por quem, teriam telefonado ao Sérgio Conceição e Conceição já teria falado com o Pep para o seu adjunto, aquelas coisas que de vez em quando se metem para depois chegarem cá. Neste caso, para chegarem cá. E, portanto, Jorge Jesus tem tudo acordado, vai fazer um contrato de 4 anos e é uma questão da Federação fazer esse anúncio. Agora, para mim resulta muito claro que houve aqui coisas entre um ano e outro que Pedro Proença se calhar não vai falar porque nunca vai ser perguntado, se calhar também não lhe apetece, hoje também não lhe apeteceu falar da arbitragem, que é um tema bem quentinho, mas que tem a ver, e a culpa é dele por ter permitido, mas que é pouco dele, que foi a logística deste Campeonato do Mundo. E ter permitido a forma como se chegou a este Campeonato do Mundo, ter escolhido um hotel em vez de um centro de treinos, esse tipo de coisas que eu acho que impactam, e a principal das quais, eu estou à vontade porque escrevi isso na revista do Correio da Manhã,
que o pior é ter um selecionador a prazo. Já todos os jogadores sabiam que ele ia sair. Isso não é bom para ninguém. O melhor é encarar as coisas de frente e fazer uma comunicação, mesmo antes de começar a competição. Como é que eu vou dizer? O treinador fica fragilizado perante os jogadores. Não são jogadores de lana caprina, são jogadores de topo, habituados a lidar com Luís Henrique, com Guardiola, com Mourinho. Quer dizer, não são, quer dizer, com os melhores, com o Klopp, e sabem, olha este está para ir embora. E portanto houve aqui alguns pontos fracos que eu acho que isto não tem nada a ver com as exibições. Atenção, não estou aqui e na parte logística a Federação não andou bem, mas percebo que o tenha feito, devo dizer, com toda a sinceridade. E finalmente, que acho que é o mais importante, que é o futuro. E o futuro passa por Jorge Jesus e passa por ter uma equipa técnica, repito, onde Jorge Jesus convidou o Pep para integrar essa equipa técnica. Mas o Pep já disse que sim ou ainda não? Não tenho ainda essa informação, mas creio que vai dizer. Vai dizer que sim. Acho que vai dizer que sim. Muito bem, já olhamos para esta questão de Jorge Jesus, esta informação que também deste agora, Pedro. Zé, fica também aqui a ideia, através das palavras de Pedro Proença, no passado até, que se a coisa tivesse corrido bem agora com a seleção, a responsabilidade era de Martínez e a escolha de Martínez era de Pedro Proença, ou não? Não, o que eu enfio das palavras dele, boa tarde a todos, boa tarde também aos espectadores do Jornal, é isto. Desde o final do ano, princípio deste, que Martínez sabia que não ia continuar, acontecesse o que acontecesse, nem que fosse campeão do mundo. Porque ele, quando foi para o Mundial, ele sabia perfeitamente qual era o seu destino. E se nós lermos nas entrelinhas todas as intervenções que ele teve, apontam nesse sentido. Deixou sempre aquela dúvida, aquele mistério, mas na verdade percebia-se até o desencanto das palavras que preferia, ou pelo menos tivesse interpretação. E portanto, não foi por uma questão financeira que ele não foi despachado, foi apenas e só porque conseguiu ultrapassar um play-off onde não devia ter estado e porque conseguiu ganhar uma Liga das Nações onde claramente Portugal não era favorito. Estávamos a jogar na Alemanha, ganhámos a Alemanha nas meias finais e depois na final aconteceu a história e acabámos por fazer aquilo que não conseguimos fazer desta vez no Campeonato do Mundo. E foi esse o salvo-conduto para Martínez. Eu acho que não foi uma questão, estou mesmo convencido que não foi uma questão financeira. Tem a ver com o facto de ser difícil explicar ou apiar um treinador que, apesar de tudo, estava a cumprir os objetivos e até conseguiu exorbitar ou ultrapassar que foi ganhar a Liga das Nações. Agora, concordo muito com aquilo que o Pedro disse. Não é bom os jogadores saberem que este treinador não vai continuar. Já tinha acontecido o mesmo em 2008, num Campeonato da Europa com o Scolari, quando ele, a meio desse Campeonato da Europa, acabou por assinar com o Chelsea. Coincidência ou não, a seleção, que até tinha começado bem a ser europeu, perdeu 2 jogos. Acabou por ter uma participação muito aquém, lá está para utilizar. Ou seja, isso pode condicionar o facto de saber que o selecionador está a prazo? Quer dizer, nós não sabemos qual foi o motivo que conduziu a uma participação medíocre, porque eu acho que não há outra forma de analisar a questão da seleção portuguesa neste Campeonato do Mundo. Na verdade, repara bem, perdemos um jogo por 1-0 aos 92 minutos, nos 5 disputados. Mas, na verdade, nos 2 últimos não marcámos um golo, marcámos 5 golos ao Uzbequistão e marcámos um golo ao Congo. E depois, a parte de tudo isto, a forma como a equipa se apresentou, o coletivo, foi qualquer coisa que não existiu. Quer dizer, um conjunto de individualidades, mas isto acompanhou todo o consulado de Roberto Martínez. A seleção portuguesa nunca fez jogos de grande qualidade. Ok, pontualmente aqui e acolá terá feito, enfim, um bom trabalho, mas, quer dizer, e então quando se diz que ele estatisticamente é o selecionador mais bem sucedido, eu tenho muita pena e lamento imenso e peço imensa desculpa, mas quer dizer, ganhar 30 em 45 jogos, quase todos em fases de preparação, em fases de qualificação, contra adversários com muito menos capacidade do que Portugal. Francamente, eu não posso agarrar apenas à estatística. Quer dizer, se marcarmos muitos golos, se ganharmos muitas partidas, quer dizer, não é isso para mim que está em causa.
nem sequer consigo valorizar o grande feito que foi ganhar a Liga das Nações, claramente. Mas, quer dizer, o que é que nós vimos aí? Foi um momento em que a seleção, os jogadores, mais uns do que outros, não nos podemos esquecer do que é que, por exemplo, Nuno Mendes, não vou dizer que ele ganhou sozinho a Liga das Nações, não é isso que está em causa, mas não nos podemos esquecer o que é que alguns jogadores fizeram nessa Liga das Nações. E também não vou desvalorizar esse feito, que foi sem dúvida nenhuma muito importante. Já tínhamos ganho uma com Fernando Santos, que por acaso também foi campeão europeu. Mas o que importa dizer é que a seleção nunca entusiasmou. E tu vês esta geração de jogadores que já está a bater nos 30 anos, estou a falar de jogadores mais emblemáticos, um deles bem para lá, como nós sabemos, Cristiano Ronaldo, porque é bem mais antigo do que os outros, e ficas com uma sensação de, quer dizer, alguma coisa se perdeu durante este trajeto. Poderiam e deveriam ter feito muito mais e isso não aconteceu. No Campeonato da Europa, o melhor jogo que fizemos foi quando fomos eliminados pela França, nos quartos de final. Até lá foi, de facto, um conjunto de exibições que deixaram toda a gente com um sabor a quase frustração e é exatamente isso que resulta desta participação no Campeonato do Mundo. Não é tanto o facto de termos sido eliminados pela Espanha, porque na verdade nós temos o europeu às mãos e aos pés da França e neste caso com a Espanha. São dois adversários de alto gabarito, não é isso que está em causa. Tu podes perder nos penaltis com a França e podes perder por 1-0 aos 91 minutos com a Espanha. E ninguém te pode apontar uma pistola. Agora o que está em causa é somas as performances de Portugal nos jogos todos que fez neste Campeonato do Mundo e houve um jogo onde estivemos bem frente ao Uzbequistão. Quer dizer, é muito pouco. E já agora, e vou fechar, nós só jogámos com a Espanha porque o Sr. Roberto Martínez não foi, como deveria ter sido, primeiro classificado no grupo. E não precisava de ganhar a Colômbia. Bastava ter feito o seu trabalho frente ao Congo. Porque os 5-0 frente ao Uzbequistão, cruzados com os 3-1 na primeira jornada da seleção da Colômbia frente ao Uzbequistão, davam-nos o primeiro lugar com um empate, que era aquilo que a Colômbia precisava e alcançou. Se calhar o Davinson Sanches tinha ido à manicure e... Há uma coisa... Pois isso, esse tipo de considerações e de dúvidas não consigo ter. Eu estou a falar de coisas mais claras. Começámos muito mal e a nossa participação no Campeonato do Mundo acabou por ser inquinada pela má exibição que fizemos contra o Congo. E a partir daí a equipa nunca mais se encontrou com um treinador que efetivamente não conseguiu extrair rendimento de um conjunto de jogadores de grande categoria que podem não ser os melhores do mundo, às vezes talvez exageremos, mas são jogadores muito qualificados e podem e devem fazer muito mais e melhor. Gonçalo, boa tarde. Jorge Jesus pode ser aqui o homem para endireitar, digamos assim, as coisas na seleção e acompanhado por Pepe, eventualmente? Boa tarde aos quatro, boa tarde também aos nossos telespectadores. Sim, nós temos falado muito de Jorge Jesus e identificamos um treinador mais do que competente e mais do que capacitado para meter as equipas a jogar futebol. Também já aqui relembrei que se nós formos olhar àquilo que é o rácio de vitórias ou de conquistas, de troféus enquanto treinador de equipas grandes em Portugal, não é deslumbrante. Mas não me recordo, sinceramente, de ver uma equipa de Jorge Jesus a jogar mal. Isso eu nunca vi. E nessa perspectiva eu acho que é uma grande vantagem. Porque jogar mal e perder, coitadinhos de nós, não é? Uma coisa é, pronto, olha, perdemos, mas ao menos jogámos bem. Eu prefiro jogar mal e ganhar, mas uma coisa ou outra. Agora as duas coisas más... Viste as equipas do Jesus jogar mal? Não, no seu todo... Estou a ouvir e estou a testar. No seu todo... Não, vi equipas do Jorge Jesus a jogar mal ao longo de uma temporada. Agora dizes-me uma equipa que jogou mal a temporada toda eu nunca vi. Isto, eu já te digo. Então qual é que é? A segunda passagem pelo Benfica foi toda tenebrosa e a última temporada. Não, mas não eu concordo contigo que Jesus teve mais épocas boas do que más, mas já viste trabalhos de Jesus. Estamos a falar, eu agora tinha que ir ao jogo, não é? Eu Já não vou foram ao jogo, falar não sei. do Felgueiras e do Mas Moura. aquilo que, para mim, os 10 anos ou 11 anos, já nem sei, em que treinou equipas grandes em Portugal, eu creio que ganhou 3 anos. Ou seja, o rácio não é bom. É claro. Agora, ninguém olha para Jorge Jesus como um treinador que coloca as equipas a jogar mal. Antes, pelo contrário. Gonçalo, na altura em que Jorge Jesus ganhou 3 campeonatos e 2 deles perdeu-se da maneira que se sabe na ponta final, mas na altura em que o Benfica começou a ganhar campeonatos ao Porto, era muito difícil tirar campeonatos ao Porto. Petras e pentas e etc. E Jorge Jesus veio de facto alterar o paradigma. Portanto, não sei se foi assim tão mau aquilo que ele fez, porque na verdade, ok, não ganhou,
Mas 2 desses campeonatos esteve-os na mão até às últimas jornadas. Poderia até ter ganho 5 em 6. Sim, mas isso quase parece os treinadores que acabam a época sem derrotas e isso é uma vitória. Nós sabemos, não pode ser. Os troféus são troféus. Que é verdade que o Benfica foi uma equipa extremamente competitiva em todas as épocas da primeira passagem de Jorge. Sim. Mas aqui o tema é se vai vingar ou não na seleção. Essa é uma grande dúvida que eu tenho. Não sei, porque todo o feedback que existe do trabalho de Jorge Jesus, que eu tenho, imagino que aqui os meus colegas também tenham, de jogadores, treinadores, equipa técnica, a verdade é que o detalhe a que ele trabalha, nomeadamente o processo de treino relativamente a ações táticas do jogo, é ao centímetro. Isso é muito difícil de ser trabalhado na seleção no curto prazo. E, portanto, nesse sentido, eu acho que vai ter que soar muito no princípio. Mas lá chegará se lhe derem tempo e consistência naquilo que é o trabalho. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque tem a ver precisamente com isto, que são, aparentemente, os 4 anos que irão ser dados a Jorge Jesus, tal como foram dados a Roberto Martínez. 4 anos. Aquilo que para mim é mais grave é, nós vemos um jogador como o Ruben Dias, é verdade que teve que ser a saca-rolhas do Quaresma, mas resultou a dizer que não temos filosofia de jogo, não temos identidade como aos espanhóis, no fundo acabou por se desbroncar e desbobinar aquilo que todos nós vemos e, portanto, não se pode dizer uma coisa que nós não vemos. Porque Martínez via jogos fantásticos, não é? É isso, a verdade é essa. O Roberto Martínez via sempre jogos incríveis e todos víamos jogos que eram muito pobrezinhos em função do super talento que nós temos na nossa seleção. E se é verdade que podemos ter jogos pobrezinhos, ou até um iniciar aos tropeções, 4 anos já dá para montar aqui uma ideia de jogo. E já não vou dizer jogar como o PSG, ou jogar como o Barcelona, ou jogar, seja lá como quem quiser olhar para as melhores equipas, mas ter um fio à meada. Entra um jogador, entra outro, e nós percebemos, ok, há aqui uma componente de modelo de jogo, de identidade, de princípios de jogo. E isso eu nunca senti na nossa seleção. Depois uma coisa que eu não concordo com o Pedro e com o Zé é no aspecto de terminar o contrato. Eu não acho que isso fragilize um treinador. De todo, não acho mesmo. Pode existir alguns contextos que sim, que pode fragilizar. Achas que não fragiliza perante a equipa? O facto de saberem que o treinador vai embora? Eu já vi treinadores com 4 e 5 anos de contrato e de repente não estavam nada fragilizados e foram despedidos. Isso eu não estou a falar nesse ponto de Não, vista. é a relação com os jogadores e o compromisso deles com o treinador. Eu não concordo com essa ideia. Acho que o treinador... Lá chegarás a um balneário desse e depois falas comigo. O selecionador não se sente fragilizado no último ano de contrato. Já passei por vários. A questão não é... Pedro, é igual. Não é. Sim, é igual. Não tens noção. Sim, é igual. Não tens noção. Não tens noção porque nunca estiveste num balneário. Não é verdade. É que não tens noção. Não é verdade. Primeiro, não é verdade. Não? Foste treinador? Não. Falaste em balneário, não falei que era treinador. Está bem, mas tivemos aqui um aguadeiro também teve num balneário. Ou um roupeiro, ou seja o que for, também teve num balneário. Não vai dizer isso. Eu estou a dizer, da ótica do treinador sentir pressão, eu sei o que é sentir pressão. Vale treinadores adjuntos também? Ou são treinadores principais? Assim? Não sei, eu fui principal e adjunto, sei as duas óticas. Olha, fui observador, fui scout, fui treinador principal, fui treinador adjunto, fui terceiro, fui número 2, fui número 4. Tu achas que é a mesma coisa ligar com o Ruben, com o Ronaldo, com o Bruno, com o Bernardo, com esses jogadores assim? Não é? Que com todo... Não é. Para mim não é. E não é preciso estar em 10 balneários ou 20, não é a mesma coisa. Então porquê que não se dá 10 anos ao selecionador? Eu não estou a dizer se for com 10 anos, ele tem uma moral do caraças. Dar ou deixar de dar, não sei se é moral ou deixar de ser. As coisas não podem ser ao metro, Pedro, é a minha opinião. É a minha opinião. As coisas não podem ser ao metro. E se assim fosse, nenhum treinador no mundo podia terminar contrato, porque estava fragilizado. Todos os clubes tinham que indemnizar todos os treinadores do mundo e todos os selecionadores, porque estavam sempre fragilizados. Portanto, não existiam treinadores que saíssem em final de contrato, porque estavam fragilizados. E portanto têm que ser sempre os clubes a pagar. Não concordo com essa ideia. Sem querer medir, sem querer comparar o número de vezes que vocês estiveram em balneários, nós estamos a partir de que pressuposto? Que as más exibições de Portugal partiram a partir daí? Que foi falta de compromisso dos jogadores? Alguém viu isso? Não, mas acho que os jogadores... Nós vimos coisas assim tão diferentes. Nós vimos coisas assim tão diferentes do que vimos em jogos do Euro 2024, por exemplo. Mas o que eu digo é que, e defendo isso, é que os jogadores não podem ser colocados fora desta equação. Mas não é... Têm que ser tão responsabilizados como o ex-selecionador. Mas não é muito estranho quando... Desculpa, que este hábito de ilibar sempre os jogadores é uma coisa que tem que acabar. Não é muito estranho. Tem que acabar. Gonçalo, sem treinador, ganham ao Congo. Pedro, isso era muito bonito se olhássemos o Vitinho e o Bruno Fernandes jogaram mal. Não, foi o Vitinho, foi o Bruno Fernandes, foi o Leão, foi o Cancelo, foi o Rubem Dias, foi tudo. E é uma estranha coincidência que todos os jogadores rendam abaixo. Obviamente o problema é o coletivo. Estava a dizer,
E é claro que cada um tem a sua opinião e obviamente que a do Gonçalo é respeitável, como a nossa também. Eu concordo com o Pedro desse ponto de vista. Os jogadores sentem pontos de fragilidade hierárquica na liderança de uma equipa técnica se souberem que o treinador se vai embora. Isso é verdade. Pode conduzir, não quer dizer que conduza, mas pode conduzir a um desligamento. Eu acho que isso é muito verdade em futebol, Talvez principalmente a um determinado nível. Talvez Acho sinta. isso. O ponto é que eu olho para o campo, olho para os jogos que vimos de Portugal e eu não consigo olhar para aquilo e pensar isto é falta de compromisso, isto é falta de atitude. Quando vemos... Não, não é isso. Não é compromisso, nem atitude. Isso aí não compra. Há coisas quase intangíveis que podem afetar a performance coletiva. Porque nós não vemos, não é só falta de foco, nós vemos os mesmos erros constantemente em todos os jogos. Aqueles buracões. Foi só com o Roberto Martínez ou foi também com o Fernando Santos? Aqueles E era com o Paulo Bento, e era com o Carlos Queiroz, e era com o Scolari. É só para saber. Qual é o ponto? Não, é que isto, eu vi os mundiais desde 2002, vi todos. E muitos deles presencialmente. E os antes também tinha visto, mas é diferente. Portanto, nós não estivemos em 98 em França, nem em 94. Vi todos. Certo. E alguns deles, 3 ou 4, presencialmente. E isto foi Portugal nos mundiais, com exceção da Alemanha. Peço desculpa. Mais bola no poste, menos bola no poste, eliminado com azar. E mesmo na Alemanha, foi uma meia-final com a França, tal e qual como estas agora, Espanha e França. Mas deixa-me só terminar a ideia. Mas então Portugal sempre nos outros mundiais, não foi? Não, é porque nós metemos os jogadores... Mas tu achas que esta geração era igual a 2010 ou 2014, por exemplo? Achas Não, que a qualidade 2014 foi pior. Esta foi de longe mundial. melhor. Como? Esta de longe é melhor. Para mim não é. Tu tiveste outras gerações muito boas, 2006, Para mim não é. que tu falaste. 2006, 2000, 2002 era incrível também. 2000, 2002, 2006 tanto, melhores. Não, mas estou a falar da qualidade individual. A verdade é que Portugal raramente teve a obrigação de ter a exigência que tinha este ano perante a geração que tinha. E não estou a dizer que é melhor, se é a segunda melhor. Nós temos essa era uma tendência, a geração nossa muito é a boa. melhor de todas, sempre. Mas ninguém disse que era a melhor de todas. Eu não disse que Portugal era a melhor seleção do mundo. Não disse. Disse que é uma das Mas quatro. não estamos a falar da seleção, estamos a falar de jogadores. Jogadores. Nós não podemos constantemente... Eu não ataco o profissionalismo do Roberto Martínez. Não ataco o profissionalismo dos jogadores. Agora, causa-me alguma confusão que se entregue a responsabilidade, fosse ao Martínez ou ao Fernando Santos, estou à vontade, e sou amigo do Fernando Santos e faço essa distinção. Não estou aqui a fazer fretes. A questão é, os jogadores estão sempre ilibados. Isto correu mal e com eles está tudo bem. Olha, mas até o Quaresma viu, não fui só eu. Até o Quaresma, que andou lá dentro, à sua maneira disse. Mas não é uma questão de estarem ilibados, a meu ver, tem Não a ver... é Tem a ver toda a com gente. a performance, o Quaresma disse uma coisa que a meu ver é muito acertada, que é a performance que estes jogadores têm nos clubes esteve a anos-luz da performance que têm na seleção. Podem ganhar ou não. E acontece com quase todos. E acontece com quase todos, à exceção de Isso é exclusivamente culpa do treinador. maioritariamente culpa do treinador. Porque a tal falta de ideia, e por isso, e só entroncando o tema de há pouco, eu não sinto que um selecionador ou um treinador tenha que sentir fragilidade no último ano de contrato. Mas eu nem vou a isso. Mas deixa-me só acabar. Isso pode acontecer, mas pode acontecer com um treinador que tenha 10 anos de contrato. O que normalmente acontece é quando o presidente não dá respaldo a... Aqui, pode-se dizer que era esse caso? Não, por um motivo. Por um motivo, claro. Música a esta hora? Não, por um motivo, claro. Não é que o Presidente não tenha dado ou que tenha deixado de dar. Isso aí já percebemos que andavam... Há quantos meses falam de Jorge Jesus? Desculpa lá. Não, mas eu percebo isso. A questão não é essa. Mas eu é que não percebo. Espera, eu percebo porque o Jorge Jesus tinha contrato. Eu já disse aqui, o timing não poderia ser outro. Há quantos meses toda a gente sabe que o Jorge Jesus vai ser o próximo selecionador? Tu queres contratar o A, o B e o C. Estão todos com um contrato. E tu vais fazer o quê? Vou despedir este e vou ficar à espera. Isso, Gonçalo, mas há quantos meses sabe que vai ser o Jorge Jesus? Eu já percebi isso, mas o Jorge Jesus não saiu do Al Nassr, o que é que se pode fazer? Não quis rescindir o contrato, se calhar... Não estou a dizer é que já há muito tempo se sabe. Há muito tempo que se fala. Mas isso é mau. Mas porquê que isso é mau? Eu vou-te dizer porque é que, a meu ver, não é mau. No contexto da seleção, não é a questão de ser bom ou mau, é... Eu sinto verdadeiramente não tem qualquer impacto, mas não tem qualquer impacto. Eu não vejo nenhum destes jogadores à cabeça Ronaldo, que não quisesse mais do que qualquer outra pessoa ganhar o Mundial. Isto também não está em causa isso. É que não vejo mesmo. Estou a falar de entrega. Há jogadores que amarram a burra e fazem a cama aos treinadores. Não.